Senhor Jesus? Amém. Louvado seja Deus. Estou muito feliz de estar aqui nessa casa, nessa noite, podendo adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu já pude sentir a presença de Deus, já chorei, já dei glória a Deus, porque é real a presença dEle. E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Quero já externar a minha gratidão também a diaconisa Fran. Deus abençoe grandemente sua vida. Pastor, Deus abençoe grandemente a todos os pastores da minha retaguarda, as missionárias, coordenadora, cantora. Deus lhe abençoe grandemente. Eu louvo a Deus pela companhia do meu esposo, pastor Anderson, também da minha filhinha Esther, que me acompanha nessa noite. Eu venho debaixo da bênção do meu pastor presidente, pastor Clarismundo Peixoto, trago a paz dele ao pastor e também trago a paz da minha pastora, missionária Vilma, a essa igreja. Amém? Pode se assentar. Antes de eu ler a palavra do Senhor, eu quero falar um pouquinho do material que eu trouxe. Nós temos uma casa de acolhimento para dependente químico, usuário de droga e de álcool ali na cidade de Mauá. Nós fazemos esse trabalho já tem 6 anos, né? Nós estamos ali atendendo hoje atualmente 50 pessoas e entre essas a gente atende algumas classes especiais, como algumas pessoas que têm esquizofrenia leve e alguns idosos. Nós temos atendido ali. E toda vez que eu saio para ministrar, eu trago o meu material, que são os pães caseiros que nós adquirimos através de uma fábrica que tem próximo à nossa casa. E é a maneira que o Senhor nos deu para que a gente consiga também auxiliar para manter essa obra, né? Porque em média a gente gasta ali 430 quilos de arroz por mês, irmãos. E a gente faz um trabalho social, um centro pop, onde reúne muitos moradores de rua. E todas as vezes que a gente faz esse trabalho, que são feitos todos os sábados, sempre que tem alguma alma, alguma vida que quer o tratamento, a gente acolhe essas pessoas. E muitas delas já não têm mais contato com a família, outros já não têm mais família. Então fica por responsabilidade da casa, auxiliar com os produtos de higiene pessoal, medicamento, porque alguns chegam enfermos e fica por responsabilidade da casa. Então é uma demanda muito grande. Mas eu louvo a Deus que nós temos frutos desse trabalho, porque vidas que chegaram ali, Deus restaurou o casamento, vidas que chegaram ali sem expectativa alguma de ter família, o Senhor deu casamento também, e tem firme fazendo a obra do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Então sempre que eu saio eu trago esse material ao final da mensagem, com a permissão, eu pedi permissão para que eu possa estar ali no final, e você que puder estar abençoando, adquirindo esse material, você vai estar ajudando essa casa de recuperação, que é o projeto Resgatando Vida. Você pode acompanhar o trabalho que é feito através das redes sociais, projeto Resgatando Vida. Irmã Gisele, quanto que é? R$15. R$15, não trouxe dinheiro, para de graça, que ninguém nem usa nota mais, tudo é no Pix, tudo é Pix hoje em dia. E eu tenho uma novidade para as irmãs dessa vez, porque a gente se preocupa muito com a estética. Pode comer em paz esse pão, eu orei nele, não engorda, amém? Então ao final eu lhe aguardo ali, tá bom? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 45. O moço da mídia, além do meu esposo, vem aqui tirar uma foto minha bonita, porque depois que eu estiver pregando eu vou sair feia, aí tu vai postar isso na rede e vão dizer que eu sou feia, aqui entre as flores assim, ó, para ficar bonito. É capa? Fica bonito, né, pastor? Oxe, vai que eu fico feia. Porque quando a gente está pregando, a gente abre a boca, parece que está engolindo o microfone, faz umas caras e boca, e é nesse momento que eles tiram foto. Pode não, pode não. Ó, escute, Gênesis capítulo de número 45, eu quero ler o verso de número 7 até o verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que Deus me enviou diante de vós, para que conserve a vossa sucessão na terra, para que guarde em vida para um grande livramento. Assim foste vós, assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto
por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Você pode olhar para alguém que está aí do teu lado e dizer bem assim: todo sofrimento tem um propósito maior da parte de Deus. Oh, aleluia. Irmãos, esse texto que a gente lê em Gênesis, capítulo de número 45, aqui José ele já havia se declarado aos seus irmãos quem ele era. Essa é a segunda vez que os seus irmãos estavam descendo para a terra do Egito para buscar mantimento. Só que nesta ocasião, os seus irmãos desceram levando-lhe um presente, e após a entrega do presente, você vê alguns capítulos mais adiante, que José ele vai se declarar diante dos seus irmãos, dizendo quem ele é e entendendo o real propósito de Deus. Mas quando você observa essa história, no início dela, você percebe que a história de José, ela tem dois lados, que é o lado que a gente costuma pregar, ministrar e falar, e analisar, que é o período em que ele foi vendido pelos seus irmãos, o período de sofrimento que ele viveu, o período em que ele passa pelo cárcere. Só que tem um outro lado, quando ele é lembrado diante de Faraó, e ele se transforma em governador na terra do Egito. Toda essa situação, para que se alcançasse e chegasse até o capítulo de número 45, havia se passado 22 anos. Só que em 22 anos, o seu pai, Jacó, quem ficou em Canaã, não tinha ideia de que o seu filho ainda estava vivo. Porque a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo de número 37, que Jacó, ele era filho amado, que José era filho amado de Jacó, que Jacó o amava muito mais do que os seus outros filhos, por ser filho da sua velhice. Embora fosse filho da sua velhice, e a Bíblia fala que o amor dele era grande por José, eu costumo dizer que o fator de Jacó agir da maneira que ele agia com José são por alguns detalhes que existiam na vida deste jovem. Porque simplesmente, se fosse só por ser filho da sua velhice, ele deveria amar muito mais a Benjamim do que ao próprio José. Só que quando você analisa a história, você vê alguns detalhes na vida deste rapaz. Porque você observa que Jacó, ele teve 4 esposas. E entre as 4 mulheres que ele teve, somente uma era possuidora do seu coração. Somente uma era possuidora dos seus pensamentos, que era Raquel. Foi por Raquel que ele orou 7 anos. E mesmo ele sendo enganado por Labão, ele vai trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel. Eles se casam e a história diz que Raquel era estéril, que Deus havia cerrado a madre de Raquel. Só que os dois vão buscar a Deus em oração. Só que enquanto a oração não era atendida, um certo dia isso gera até mesmo contenda dentro do lar. Porque a Bíblia vai dizer que Raquel vai virar a Jacó e vai dizer: dai-me filho, senão eu morro. E isso vai levantar a ira de Jacó. Só que Deus decide pôr um ponto final a isso, abrindo a madre de Raquel e fazendo com que ela viesse a gerar a José. O nascimento de José traz alegria a Raquel. O nascimento de José traz a alegria para dentro do lar. O nascimento de José é algo tão impactante para Raquel,
que o seu nome tem como significado que o Senhor me acrescente outro, porque despertou o desejo em Raquel em ser mãe novamente. Então, quando você observa a história, você vê que em primeiro lugar, José, ele é filho da velhice. Em segundo lugar, José, ele é filho da mulher amada. Em terceiro lugar, José, ele é fruto de oração e fruto de milagre. E tudo aquilo que é fruto de oração e fruto de milagre, a gente tem um cuidado a mais. A gente tem uma atenção a mais, porque sabe o preço que pagou para alcançar aquilo. Você observa que Jacó ele tem um cuidado tão grande por José, que quando ele sai da casa de Labão, ele vai dividir o seu bando em 3 partes, porque ele iria se encontrar com seu irmão Esaú. O primeiro bando ele envia para aplacar a ira do coração de Esaú. O segundo para conquistar o coração de Esaú. E atrás do terceiro bando está quem? Está José. Porque ele pensa, se algo der errado lá na frente, ele está protegido aqui atrás. Nada de mal vai lhe acontecer. Ele quer preencher um vazio no coração de José deixado pela sua mãe. Porque quando ele saiu da casa de Labão, a sua esposa Raquel, ela vai levar os ídolos do seu pai. E Jacó não sabia disso. Mas Labão, quando percebeu que havia perdido os seus ídolos, ele vai atrás de Jacó para tentar contra a sua vida. Mas quando Deus tem uma promessa na vida de um homem, ele se revela até aos seus inimigos. Porque na madrugada Deus aparece a Labão e diz: não toque em Jacó, porque eu tenho um negócio com ele. Só que mesmo assim, Labão acusa Jacó de ser ladrão. E Jacó, de uma maneira impensada, ele vai dizer: com quem estiver os ídolos, que morra. Ele não sabia que estava com Raquel. E as suas palavras vão ser-lhe pesadas posteriormente, porque quando Raquel vai dar à luz, ela morre no parto. Então Benjamim, ele não foi amamentado por Raquel. Benjamim não foi educado por Raquel. Ao contrário de José, que tinha 13 anos de idade quando perde a sua mãe. E isso para um adolescente é algo muito complicado. Então Jacó não quer que José cresça um adolescente frustrado, sem expectativa. Então ele quer preencher esta lacuna deixada por Raquel. Porque quando ele olha para José, ele diz: é fruto de oração. É fruto de milagre. Eu preciso proteger. Eu preciso cuidar para que nada de mal lhe aconteça. Jacó não quer que José enfrente os desafios da vida. Jacó não quer que José tenha mais nenhuma frustração e nenhuma decepção. Jacó, ele protege o menino, traz para dentro da sua tenda. E você observa que José inicia a história dele pastoreando as ovelhas do seu pai, junto com os filhos de Bila e Zipa. Mas depois do sonho que ele teve, ele contou para o seu pai, diante dos seus irmãos: você não vai ver mais José pastoreando as ovelhas, porque o seu pai trouxe ele para perto, porque o seu pai temia que os seus irmãos pudessem lhe fazer mal. Então Jacó vai dizer: deixa o menino aqui perto de mim, para que nada de mal lhe aconteça. Só que essa super proteção não era do agrado de Deus, porque no céu Deus já estava dizendo: eu vou provar para você, Jacó, que eu sei cuidar de José melhor do que você. E para isso acontecer, Jacó, eu vou cortar esse cordão umbilical, porque eu tenho uma obra na vida do menino, e a tua mão não vai impedir o meu agir e o meu trabalhar. Eu vou fazer um intercâmbio com o menino. Eu vou levar ele para a terra do Egito. Eu vou fazer ele aprender o idioma egípcio. Eu vou ensinar ele a respeito da administração da terra do Egito, para a obra
que eu tenho para a vida dele. É necessário ele passar pelo caminho do sofrimento para fortalecer os seus sentimentos, porque eu tenho algo diferenciado na vida dele, que você não entende, Jacó, porque se eu lhe falar, a tua mão vai querer impedir, mas eu vou permitir o menino passar pelo caminho do sofrimento, eu vou permitir o menino passar pelo caminho da solidão, mas eu vou fortalecer os sentimentos dele. Deixa eu repetir para você entender melhor. O Senhor está dizendo, nem toda trajetória de sofrimento é para você morrer nela, mas Ele está dizendo, é para fortalecer os teus sentimentos para o que eu vou realizar na tua história e na tua vida. De uma maneira proposital, a Bíblia vai nos dizer que os seus irmãos, quando vê ele vindo, faz uma reunião de imediato e diz, lá vem um sonhador, vamos matar ele. E José não sabe disso, só que na reunião que está tendo, eles estão decidindo, mata ou não mata, mas se a gente matar, o que a gente vai falar para pai? Então eles decidem não matar, mas joga o adolescente dentro de um poço, e por mais que ele pedisse ajuda, os seus irmãos não vão dar ouvido, mas alguém está sugerindo e dizendo, vamos vender ele aos mercadores. E pai, o que a gente diz? Pega a túnica, rasga a túnica, passa no sangue do cabrito e vamos levar para pai. Ele decide o que ele vai dizer, vamos ver. E é o que eles fazem, porque a ira se estendeu mais depois da túnica, mas a promessa não está atrelada a coisas materiais, a promessa está atrelada a coisas espirituais, que não pode se rasgar, que não pode se manchar, que não pode se denegrir. Então eles catam uma túnica e levam para Jacó, e de uma maneira desprezível eles estão dizendo, pai, achamos essa túnica, reconhece se é ou não do teu filho. E quem trabalha com confecção sabe muito bem que outra pessoa pode até pegar o teu trabalho e colocar a etiqueta dela, mas você sabe que aquele trabalho foi confeccionado pelas suas mãos. E Jacó, quando vê a túnica, ele reconhece, porque a túnica foi confeccionada por ele, e a túnica simbolizava o amor de Jacó materializado por José. Quando ele pega a túnica, ele começa a chorar e a dizer, por certo, uma fera matou o meu filho e o espedaçou. A Bíblia diz que os seus filhos e as suas filhas levantou para consolar ele, só que Jacó recusou ser consolado, porque ele disse, não quero ser consolado. Em outras palavras, Jacó está dizendo, a culpa é minha, eu deveria ter cuidado mais, eu deveria ter protegido mais, eu deveria ter deixado ele mais perto. Só que tem um detalhe, Jacó é um homem de oração, e Jacó vai descer para o altar para ter resposta de Deus, porque é no altar que Jacó quer entender, porque Deus é um Deus que se revela a Jacó, Deus é um Deus que fala com Jacó, e é no altar que Jacó está dizendo, Deus, por que não me falaste, por que não me avisaste? E Deus está em silêncio, sem falar nada para Jacó. E Deus podia muito bem ter dito a Jacó, a ele, homem, tu lembra do sonho que o menino teve? Então eu estou permitindo essa separação para se cumprir na vida dele, mas Deus vai ficar em silêncio. Deus vai permitir Jacó sofrer no altar, Deus vai permitir Jacó chorar no altar, porque Deus está dizendo, ei homem, eu lhe conheço, eu sei quem você é, eu sei que se eu lhe disser que José está vivo na terra do Egito, tu vende tudo em Canaã para comprar ele de novo. Só que eu tenho uma obra na vida do menino e a tua mão não vai impedir, porque eu sei que tudo que tu queres tu consegue. Tu só não conseguiu nascer primeiro, mas comprou o direito de ser o primogênito. Enganaste ao teu pai para receber a bênção do primogênito. Quis se casar com Raquel, trabalhou 7 anos, foi enganado, disseste, o meu nome é Jacó, eu trabalho
trabalho mais 7, mas eu me caso com Raquel. Conquistou o perdão do seu irmão Esaú. Guerreou com um anjo, tipificando o próprio Deus no val do Jaboque, a ponto do anjo dizer: me solte, porque a vigília da noite já está acabando. E tu dizendo: enquanto tu não me abençoares, eu não te soltarei. Eu te conheço, homem, eu sei quem você é. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nem tudo que Deus vai realizar na tua vida, na tua história, Ele vai revelar, porque Ele já te conhece. Ele sabe muito bem como você é, mas Ele está dizendo: o fator de eu não falar não significa que eu não estou trabalhando em teu favor, porque Ele está dizendo: tu não entende hoje, mas amanhã tu vai entender o meu trabalhar. As tuas lágrimas de hoje é o livramento de amanhã. Este sofrimento é o laço de morte que Ele está quebrando dentro da tua casa, no meio da tua parentela. Você não compreende, mas Ele está dizendo: ei, a tua lágrima do altar está trazendo livramento para dentro da tua casa. A tua lágrima de hoje está dando livramento de coisas piores que poderiam acontecer lá na frente, porque Ele está dizendo: ei, é por conta de ti, é por conta das tuas lágrimas que eu vou preservar a tua semente, e a tua casa se manterá viva e de pé. Oh, aleluias. Ele não vai dizer nada a Jacó. Ele não fala nada, mas Ele está dizendo: ei, homem, você não entende agora, mas você vai entender lá na frente, porque eu estou preservando a tua semente. Eu estou preservando a semente do Messias, porque se tu soubesse, tu atrapalharia tudo. Mas entenda uma coisa: a tua casa está sendo guardada. Através dessa dor, através desse sofrimento, o livramento está chegando para dentro da tua casa. Porque se José, ele não é jogado dentro de um poço, ele não é vendido para os mercadores. Se ele não é vendido para os mercadores, ele não para na terra do Egito. Se ele não para na terra do Egito, ele não vai parar na casa de Faraó. E se ele não vai para a casa de Potifar, ele não é acusado de assédio sexual. Se ele não é acusado de assédio sexual, ele não vai parar no cárcere. E se ele não para no cárcere, ele não interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E se ele não interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, ele não é lembrado diante de Faraó. Se ele não é lembrado diante de Faraó, ele não interpreta o sonho de Faraó. E se ele não interpretar o sonho de Faraó, quando a fome chegar, vai alcançar a terra de Canaã. E se alcança a terra de Canaã, alcança a casa de Jacó. E se alcança a casa de Jacó, então a casa de Jacó é destruída. E se a casa de Jacó é destruída, as 12 tribos é destruída. E se as 12 tribos é destruída, não tem Obed, não tem Jessé, não tem Davi, não tem Salomão, não tem Roboão. É Ele dizendo: eu estou preservando a tua semente, porque se não tem a tribo de Judá, não tem o Messias. Se não tem o Messias, ele não vem. Se ele não vem, ele não morre. Se ele não morre, ele não ressuscita. Se ele não ressuscita, ele não é assunto aos céus. Se ele não é assunto aos céus, a igreja de Cristo não estaria aqui nessa noite. É Ele dizendo: eu estou preservando a tua casa e a tua semente. Oh, Jesus! 22 anos se passou e Deus quebrou esse silêncio, trazendo livramento para dentro da casa de Jacó. Porque quando a fome chegou, alcançou a terra de Canaã. E quando alcança a terra de Canaã, Jacó está preparando os seus filhos, dizendo: olha, desçam para a terra do Egito, porque na terra do Egito tem mantimento. E quem é que está na administração da terra do Egito? É José, que já nem tinha mais o seu nome de José. O seu nome agora era chamado Zafenate Peneá, provedor de mantimento. Só que os seus irmãos, quando desce, já havia se passado 22 anos.
O adolescente desceu aos 17, ficou preso durante um período, saiu aos 30 anos, 13 anos, 7 anos de fartura, 20, 2 anos já de seca, sem que houvesse mantimento, 22 anos. Os seus irmãos já não conheciam mais ele, já não lembrava mais da feição de José. Aliás, os seus irmãos, na sua mente, acredita que ele já havia morrido, que ele já não existia mais. Então eles não lembravam mais. José deve estar morto, só que José, ele reconheceu os seus irmãos. E quando José reconhece os seus irmãos, a psicologia chama isso de disparar do gatilho das emoções. O que é o disparar do gatilho das emoções? Uma pessoa, quando criança, sofre um trauma, quando ela se encontra com o seu abusador, ela traz à memória todo o seu sofrimento. E o que ela procura fazer é se vingar. E muitas delas entram em choque, em colapso, e é capaz até de morrer. Só que José trouxe à memória o sofrimento que ele teve na casa do seu pai. Ele traz à memória o período que ele sofreu com os seus irmãos. Ele traz à memória que os seus irmãos lhe venderam para a terra do Egito. Ele traz à memória o período que ele viveu na casa de Potifar. Ele traz à memória o período em que ele foi acusado de assédio sexual. E quando ele Benjamim, e Jacó diz: por que falaste de Benjamim? E os irmãos dizem: porque ele nos perguntava e nós respondíamos a ele. E Jacó diz: Benjamim não. Em outras palavras, Benjamim é tudo que restou de Raquel. Eu não suportaria mais perder Benjamim. Entenda uma coisa: Jacó está expressando a dor que ele sente por uma perca. É ele dizendo: é muita batalha. Foi luta no ventre da minha mãe, foi luta na adolescência, foi luta na casa do meu pai, porque tive que sair fugido para uma outra terra. Fui enganado. Quando retornei, o meu pai já não existia mais. A minha filha foi estrupada. O meu filho se deitou com uma das minhas esposas. E fruto de oração, fruto de milagre, José já não existe mais. O meu coração já não suporta tanta dor, tanta batalha, tanta luta. E o céu dizendo: está acabando, Jacó, porque eu tenho algo novo para a tua vida, para a tua história. Eu vou repetir, porque tem gente aqui nessa noite, tem irmãs que não vem enfrentando o processo de um mês para cá, não. Já é anos nessa batalha e Deus está dizendo: ei, eu tenho surpresa preparado para ti, que tu nem imagina. Eu vou fazer algo novo que você nem imagina. É Deus dizendo: te prepara, porque eu vou te levar para uma terra aonde saberão que tu tens um Deus que está no controle da tua vida. Eles precisam descer. Só que há um detalhe. Jacó, ele precisa saber de algumas informações a respeito deste homem para que ele possa descer. Só que o presente que ele prepara, a gente entende que esse presente só pode ter sido preparado com algumas informações, irmã Fran. Porque ele prepara alguns presentes que só tem em Israel. Para ele preparar esses presentes, ele deve ter perguntado: fale para mim um pouco sobre esse homem. Imagina os filhos deles dizendo: pai, nós ficamos sabendo que esse homem era escravo na terra do Egito. E que ele se transformou em governador depois de ter interpretado um sonho. O sonho de Faraó. E pai, ele se casou na terra do Egito e constituiu família na terra do Egito. E é interessante, pai, porque ele teve 2 filhos. O nome de um se chama Manassés. Interessante mesmo. Um nome hebraico, querendo dizer que na casa do pai dele, ele sofreu, mas que ele se esqueceu desse sofrimento. E o segundo pai é Efraim. Mais interessante ainda, na terra da aflição dele, ele prosperou. E pai, me parece que ele teme ao nosso Deus, porque quando ele foi nos soltar, ele disse: porque eu temo a Deus, eu vou soltar a vocês. É baseado nessas informações que Jacó entende que é um homem que tem dores, que é um homem que tem feridas, que precisa ser curado, que precisa ser cicatrizado.
Aí você observa em Gênesis capítulo de número 43 e o verso de número 11 vai dizer assim: levai a esse homem presentes em vosso vaso, levai um pouco de bálsamo para ele, um pouco de mel, um pouco de especiarias, um pouco de terebinto, um pouco de mirra, um pouco de nozes e um pouco de amêndoas. Jacó preparou esse presente especial e enviou através dos seus filhos para José, sem saber que se tratava de José. Escute, os seus irmãos, quando chegam na terra do Egito pela segunda vez, são tratados de uma maneira diferente, porque José deu ordem para retirar eles da fila e levar para a sua sala, e em sua sala, Jacó, através dos presentes que ele enviou, os seus filhos vão lhe apresentar. Antes de eles se prostrarem, antes de eles dobrarem diante de José, Deus primeiro está curando feridas no coração de José. Porque antes de Deus realizar propósito na tua vida, Ele está dizendo: primeiro eu vou curar feridas do passado. Eu vou curar traumas antigos, porque Ele está dizendo: chegou o tempo de viver um novo tempo na tua história. Pastor, ele pode fazer um fundo para mim, que eu já estou terminando? Eu já estou terminando. Faça um fundo para mim, por favor. Os filhos de Jacó, eles chegam com um presente, e eles dizem bem assim: meu Senhor, o nosso pai enviou esse presente para vós. Presente esses que só tem lá na nossa região. E olha para os presentes, igreja. Bálsamo. O que Jacó quer dizer com isso? Bálsamo que só existia na região de Gileade. Bálsamo esse que era utilizado para curar feridas. Ele estava dizendo: ei homem, eu não lhe conheço, mas eu sei que você tem feridas que precisam ser curadas. Recebe um pouco de bálsamo. Não somente o bálsamo Ele está enviando como medicamento, mas Ele está enviando também mel. E este mel era conhecido no hebraico como debache, porque era um misturar de tâmara com uva. E esse mel os soldados também levavam para as batalhas, porque se o bálsamo servia para curar as feridas, o debache servia para cicatrizar. Era ele dizendo: as tuas feridas não somente serão curadas, mas elas serão cicatrizadas. Era Deus dizendo: ei homem, eu estou curando hoje as tuas feridas e cicatrizando elas não tornarão a se abrir mais. Escute isso, o céu nesta noite está dizendo: ei, eu não somente derramo um bálsamo para curar feridas do passado, traumas, palavras que abriram, mas Ele está dizendo: eu estou cicatrizando também. Isso não tornará a te doer mais. Ele está enviando especiaria, nardo, mirra, cada uma delas a sua maneira de se extrair. Algumas se pelava as folhas da árvore, colocava dentro de um pilão e batia nela, e conforme esmagava essas folhas, ela começava a exalar um perfume. A mirra, para se extrair o perfume dela, uma árvore que contém espinho. Só que o perfumista, ele com um pedaço de madeira, ele dava pancada no tronco da árvore, e quando dava pancada no tronco da árvore, ela começava a soltar um perfume. O terebinto, o perfumista vinha com espeto, e quando furava a raiz dela, ela começava a exalar um perfume que se sentia a quilômetro de distância. O que ele está dizendo com isso? Ele está falando: ei homem, eu vi quando arrancaram as tuas folhas, quando bateram no teu tronco, quando furaram a tua raiz, era para teres morrido, mas olha, você tem exalado um perfume que tem incendiado as nações. Deixa eu lhe dizer, porque tem congressista aqui nessa noite que tu já tivesse as tuas folhas arrancadas, mulheres que receberam tantas pancadas
nessa vida. Algumas tiveram a raiz furada, só que ao invés de morrer, olha você aqui nessa noite, exalando um perfume que tem incendiado aos céus. Ele está dizendo: ei, as pancadas só soube extrair perfume da tua adoração. Alguém pensava que tu iria parar e desistir, mas o céu estava dizendo que nada. Está exalando perfume, está exalando adoração. Ei, alguém pensou, furando a raiz eu vou matar, mas o que não sabia é que você estava exalando perfume. Olha você aqui, alguém que pensava que tu ia parar, olha você aqui nessa noite, adorando a Ele, adorando a Ele, adorando a Ele. Cada congresso é uma batalha, é uma luta, é tanta coisa que acontece, e o diabo fica dizendo: vai parar, vai desistir. Mas você veio, mesmo debaixo de pancada, mesmo ferida, mesmo com a raiz furada, exalaste perfume de adoração, exalaste perfume de adoração. O último presente, eles estão dizendo: sabe o que? Chegou o tempo, homem, do cumprimento da palavra de Deus sobre a tua vida. Como assim? Eles estão entregando amêndoas, e amêndoas em Israel, ela é a primeira árvore a despontar as suas flores brancas e rosa. É ela a anunciadora de um novo tempo. É ela que vem anunciando e dizendo: o inverno acabou e a primavera chegou. Pastor, ela é a primeira a florescer. Ela é anunciadora. O próprio Deus se utiliza dela para falar com o profeta Jeremias, dizendo: Jeremias, o que é que tu vê? E ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus diz: disseste bem, porque eu velo pela minha palavra. Ei, entenda uma coisa: pode a figueira falhar, mas a amendoeira não. Pode a oliveira não dar os seus frutos, mas a amendoeira não. Pode o homem falhar com você, mas a palavra dele é fiel sobre a sua vida, vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Ele não suportou, ele se retirou para chorar. Perceba que a primeira descida ele está tão duro, mas na segunda ele não suportou, ele se retirou para chorar. E quando ele fala com seus irmãos novamente, em Gênesis capítulo de número 45, verso de número 5, ele está se declarando e dizendo: meus irmãos, sou eu, José, eu vivo. Eu vivo, meus irmãos. Alguém que aguardava a notícia de morte está dizendo: eu estou mais vivo do que nunca. O semblante decaiu dos seus irmãos. Aí José diz assim: não vos entristeceis por haver me vendido para cá, mas foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vós, para um grande livramento. Ei, eu não vim para cá porque vocês quiseram, mas eu vim para cá porque Deus assim permitiu, para que pudesse vir um grande livramento. Sabe o que ele está dizendo? Não foi porque vocês me venderam, não foi por conta de túnica, mas foi por conta para trazer livramento para a tua casa, para a tua vida. Deixa eu repetir para você entender. Talvez as tuas lágrimas nesse congresso, você esteja dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Aí o céu está dizendo: eu estou. E se não fosse por conta de ti, o livramento não teria chegado na tua casa. Tem livramento de Deus chegando para a tua vida, para a tua casa. É por conta de ti, crente, que alguém de dentro da tua casa já não desceu à sepultura. É por conta das tuas lágrimas, é por conta das tuas orações que Ele está dizendo: o livramento está entrando para a tua casa. Oh, Jesus. Manda chamar, Pai.
Manda chamar ele, porque ainda tem mais 5 anos. Traga pai para cá, para que eu possa vê-lo. Jacó não esperava por isso não, igreja. Jacó não aguardava mais por isso, porque na mente de Jacó, José já não existia mais, já havia morrido. E tem detalhes, que a notícia da túnica abalou a fé do velho Jacó. Você não vê mais depois dessa passagem Jacó levantando o altar. Não questionou, mas você não vê ele mais descendo para o altar, porque abalou a fé do velho Jacó. E detalhe, tem orações que Jacó nem fez mais, mas mesmo ele não fazendo, Deus estava dizendo: eu vou te surpreender. Eu vou te surpreender. Porque tem coisas que a nossa mente não capta mais, e aquilo que a nossa mente não capta, a nossa boca não verbaliza. E se nós não verbalizamos, então a gente não apresenta no altar. Mas mesmo a gente não apresentando no altar, a nossa trajetória diante de Deus faz com que Ele diga: eu vou te surpreender e vou fazer na tua história, até por aquilo que tu não orou, eu vou realizar. Escute isso, porque os filhos de Jacó voltam e traz uma notícia para ele dizendo: pai, José vive, e é ele, pai, o governador da terra do Egito. É ele. A notícia para José, a Bíblia diz que quando ele recebe essa notícia, o espírito de Jacó revive dentro dele. Sabe o que é isso? As boas novas alegram até os ossos. É Deus dizendo: tem notícia, porque tem resposta de oração no altar que vai chegar para a tua história. Tem resposta de oração, irmã Fran, feita alguns anos atrás, que talvez você diga: isso não vai acontecer mais. Aí Deus está dizendo: o que deixou no altar está no meu memorial, e vai se cumprir, vai acontecer na tua vida, na tua história. Tem coisas que você já se esqueceu, aí Deus está dizendo: eu não me esqueci, e vai se realizar na tua vida, na tua história. Quando ele recebe a notícia, sabe o que Jacó faz? A primeira coisa que ele faz, ele diz: eu vou descer para o altar, eu vou descer para o altar para orar. Sabe por quê? Porque é no altar que Deus traz resposta de oração. É no altar que Deus está revelando aquilo que não poderia revelar há 22 anos atrás. É no altar que Deus está dizendo: ei homem, prepara tuas mobílias, tu vai descer para a terra do Egito, e eu farei de ti uma grande nação. Ei, Ele tem promessa sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. A igreja pode se pôr de pé. Com a permissão do pastor, você que pode, se ponha sobre os pés. Imagine a cena. Jacó chegando na terra do Egito. A primeira coisa que ele faz, sabe o que é? É dar um abraço apertado em José e diz bem assim no ouvido dele: agora eu já posso morrer, porque os meus olhos te viram. Olha para isso. Olha o que Jacó tem em mente. Morrer agora, Jacó, depois de tanto sofrimento. Porque tem crente que é assim. Eles oram a Deus dizendo assim: Deus, pelo menos deixa eu ver os meus filhos salvos, aí depois tu pode me recolher. Deixa eu ver o marido salvo, depois tu pode me recolher. Salva pelo menos a minha casa, deixa eu testificar e ver isso, aí depois tu pode me recolher. Aí Deus dizendo: recolher agora. Depois de tanto sofrimento, depois de tanta batalha, Ele está dizendo: tu viverá coisas sobrenaturais que você nem imagina. Não, você não está entendendo. Ele está dizendo: ei, eu tenho surpresa para ti. Porque entenda uma coisa, Jacó, ele não orou para morrer nos braços de José, mas Deus está dizendo a ele: quem vai fechar os teus olhos é José. Ele não orou por isso. Aí sabe o que é que Deus está dizendo para nós nessa noite? É além do que tu pediste, é além do que tu oraste.
Ele fará até por aquilo que tu não oraste. Ele fará na tua vida, na tua história, sobre a tua casa. E olha a surpresa, ele não esperava nem ver José. Quem dirá os filhos de José? E José está vindo lá com os 2 meninos. Por que está chorando, pai? Porque eu não esperava nem te ver. Quem dirá ver aos teus filhos? Deus tem surpresa para a tua vida, crente. Deus tem surpresa para a tua história. Deus tem surpresa. Porque um dos questionamentos de Jacó, quando ele fala com Faraó, porque Faraó pede a ele, deixa eu dar uma palavrinha com ele, José. E José leva ele até Faraó. Faraó pergunta assim: quantos são os anos da tua peregrinação? Ele diz: 130 anos, de poucos e maus momentos vividos. Sabe o que ele está dizendo? Abraão não passou pelo que eu passei. Isaac não passou pelo que eu passei. E ele pode falar com propriedade, é contemporâneo, mas Deus nunca falou com os 3 ao mesmo tempo, para cada um as suas experiências. Sabe o que ele está dizendo? É muito sofrimento, porque tem crente que diz assim: Deus, os meus irmãos nunca viveram o que eu vivi, eles nunca passaram pelo que eu passei, eles nunca enfrentaram as lutas que eu enfrentei. Aí Deus está dizendo: é verdade, mas o que eu vou fazer na tua história e na tua vida, eles nunca imaginaram viver. É coisa sobrenatural que Ele irá realizar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. E deixa eu lhe dizer, o relógio de Deus, o ponteiro já está dizendo: ei, chegou o tempo de eu trazer alguém com um coração tão duro para minha presença. Eu vou trazer, você vai ver, vai ser além do que tu oraste, além do que tu pediste, mulher. Ele está dizendo: eu sou um Deus de livramento. Eu estou entrando dentro da tua casa, passeando lá dentro. Eu estou colocando as coisas no lugar, porque Ele está dizendo: ei, o céu está em movimento para lhe abençoar. Porque Ele está dizendo: ei, a tua história não termina assim, mas as tuas lágrimas mudam totalmente aquilo que estava preparado. Ele está dizendo: eu estou mudando toda a trajetória. Tem salvação chegando, tem alguém que Deus está tocando e dizendo: eu estou dando livramento, e através desse livramento eu estou trazendo para minha presença. Tem laço de morte sendo quebrado aqui nessa noite. Ei, Ele está dizendo: eu sou um Deus que abro porta por dentro de porta, aonde você menos imagina. Eu vou te colocar, eu vou te levar para uma terra que alguém vai saber que tu tens um dono. Ei, Deus está dizendo com mulheres aqui: te prepara, porque eu vou te surpreender de uma maneira que tu nem imagina. Prepara o culto de ação e graça, porque Ele está dizendo: vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa. Oh, aleluia. Tem ministério que Deus está dizendo: ei, eu vou fluir de uma maneira que você nem imagina. Deus está dizendo: prepara tuas malas, não se espante com convite, não precisa ninguém falar ao teu respeito, não. Ele está dizendo: o céu está te assistindo, o céu está te vendo, e Ele está dizendo: você pode fechar os seus olhos. Tem mulheres chorando e Deus dizendo: a lágrima não é em vão, não. É livramento chegando para a tua casa, para a tua família. Ele está dizendo: não é em vão, não. Eu vou trazer, eu vou surpreender você. Eu vou te surpreender de uma maneira que você nem espera. Eu vou fazer na história dele aquilo que tu nem oraste. Eu vou fazer. Esse congresso ficará marcado na vida de muitas mulheres, de muitos irmãos que estão aqui nessa noite. Deus está dizendo: eu farei algo diferente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história. Ele irá lhe surpreender. Ei, você que crê nesta palavra,
palavra que está sendo ministrada nessa noite. Eu quero lhe convidar a levantar a tua mão para o alto comigo. Ore nessa noite. Coloca no altar aquilo que você já não consegue mais compreender, porque Deus está dizendo: ei, tu vai entender lá na frente. Tu vai entender lá na frente esse processo. Pai querido, Pai amado, eis aqui a tua igreja com as mãos para o alto, Pai, recebendo a tua palavra, Senhor. E eu creio, Senhor Jesus, que nessa noite, Pai, o Senhor é surpresa para a nossa vida. O Senhor é um Deus de livramento para a nossa vida. O Senhor é um Deus de cura para a nossa vida. O Senhor é um Deus de porta aberta para a nossa vida. Ah, Jesus querido, eu sei que essa noite, Pai, o Senhor traz resposta de oração para essa casa. E você que toma posse dessa palavra, no 3 tu dá o teu maior glória a Deus. O teu maior glória a Deus. Aí as congressistas, somente as congressistas, tu vai dar um abraço nessa mulher que está aí do teu lado, depois de tu dar o teu glória a Deus, e vai dizer para ela: ei, Ele tem surpresa para a tua vida. Ele tem surpresa para a tua casa. Vamos lá? 1, 2, 3.